Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve. Eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma alusão à fala do vereador Marquinhos sobre o Jardim Santos Dumont, e o vereador Bira também tocou nesse assunto. Eu entendo como salutar, vereador Bira e vereador Marquinhos, a instalação de um ecoponto ali na entrada do bairro. Além de ser uma área estratégica, porque é um bairro que está praticamente encravado na Zona Sul, e ele desprovido de toda a infraestrutura necessária. Não tem asfalto, não tem guia, não tem iluminação pública, e é um bairro importante. E por que as pessoas acabam jogando o resíduo da construção civil naquele local? Exatamente porque ele está próximo ali da Zona Sul, o custo da caçamba hoje é muito caro, então nada mais oportuno do que se instalar ali um ecoponto. Nós temos só 8 ecopontos na cidade, e eu entendo que seria salutar a instalação de mais um naquele bairro especificamente, porque atenderia não o bairro, evitaria o descarte ilegal no bairro, mas também atenderia toda a Zona Sul, que hoje o descarte de pequenas quantidades, muitas pessoas acabam usando o bairro para que ele possa fazer esse descarte que é irregular. Outro assunto em relação aos engenheiros e arquitetos, eu tenho uma reunião com um grupo deles amanhã cedo aí na Câmara Municipal, após a reunião da Comissão de Justiça. Vou ouvi-los, vou entender qual é a reivindicação e entendo que é extremamente oportuno e necessário um realinhamento nos salários iniciais, em especial dos arquitetos e dos engenheiros. Aliás, não só essa categoria, nós temos outras categorias aí, em especial da educação, né, que são os trabalhadores que não atuam no magistério, mas no operacional, que necessitam também de um realinhamento de salários. Por quê? Porque o inicial desses servidores está muito aquém do mercado. E isso é possível, sim, ser feito mesmo nessa época, porque não se trata de reajuste linear de aumento, que é proibido pela legislação eleitoral, mas sim um realinhamento de salários, de cargos e salários de uma determinada categoria. Isso é possível, sim, ser feito nesse período. É bem diferente daquilo que se querem jogar essa responsabilidade para que uma comissão estude, uma comissão se forme, ou para que contrate uma empresa. Isso é furado. Isso é perda de tempo e isso é empurrar com a barriga um problema que precisa ser resolvido. O primeiro assunto que eu gostaria de manifestar aqui hoje, Bauru tem alguns problemas crônicos do passado, como, por exemplo, aí a dívida da Coab, que nós estamos na iminência de resolver. Nós temos o problema da floresta urbana, em que foi superfaturado uma gleba que vale 6, 7 milhões de reais, foi avaliada em 34 milhões e fomos condenados ao pagamento dessa gleba. Nós temos o problema do viaduto, que lá no ano 2000, ele foi concebido com a finalidade de transpor veículos e automóveis sobre a linha férrea, sobre o parque ferroviário nosso, e acabou virando um grande problema, porque foi feito um empréstimo, e desse empréstimo foi feita uma cobrança por parte de bancos, mas por meio de uma ação popular do ex-vereador José Clemente Rezende, patrocinado pelo advogado Fialho, conseguiu-se na justiça o reconhecimento de que aquela dívida que estava sendo paga ao banco era muito além do valor devido. Resumindo, o valor foi depositado em juízo e hoje o município dispõe de 95 milhões de reais a serem resgatados a qualquer momento. A prefeita esteve aí em Brasília na semana passada, buscando a liberação desse recurso, né? E mais uma vez quero agradecer pelo fato da prefeita não ter me convidado para ir para a reunião, né, de um assunto pertinente à Coab. Agradeço as palavras do vereador Borgo e da vereadora Estela nesse sentido, mas tudo bem, prefeita, fica tranquila. De qualquer forma, o meu objetivo é por Bauru e não em defender os seus interesses. Nesse caso especificamente do viaduto, eu entendo que o recurso de 95 milhões que vai ser liberado para o município, então, portanto, vai entrar nos cofres da Prefeitura Municipal, eles devem ser investidos em infraestrutura. Agora, o que nós entendemos como infraestrutura? Nós podemos entender como infraestrutura, por exemplo, os bairros que estão sem asfalto, que necessitam
de Guia, Sarjeta, iluminação pública, como o Parque Jansante, o Jardim Manchester, a Pousada, a Quinta da Bela Olinda, o Jardim Niceia. Infraestrutura também é microdrenagem, que são aquelas barreiras de contenção de água nos rios afluentes do Rio Bauru. Quando chove, o Rio Bauru acaba sendo sobrecarregado de água porque os seus afluentes não têm uma contenção de água. Isso é necessário também no município, são 47 microdrenagens necessárias para serem construídas. Ou então, por que não começar a pensar na macrodrenagem da Avenida Nações Unidas? Podemos pensar também no recapeamento asfáltico de vários bairros em razão da qualidade que nós temos. Pois não, pastor? O doutor Segala pediu uma parte. Pois não, é que eu não estou ouvindo. Pois não, doutor Segala? Desculpa, era para fazer uma parte lá atrás, vereador, mas é só 30 segundos. É só para dizer a Vossa Excelência está coberto de razão, esse é um problema que todos nós temos que abraçar. O salário dos engenheiros e dos arquitetos na Prefeitura de Bauru é ridículo, muito abaixo do piso oficial das categorias, mas além deles temos um outro problema. Nós vamos precisar mexer no salário da prefeita, porque, como ela é teto, isso vai impedir que profissionais atinjam também valores superiores a esses, e que merecem, e que vão ficar travados na sua carreira se nós não tomarmos uma providência. E isso é incumbência da Câmara. Obrigado, doutor Segala. É um dos assuntos que eu também vou discutir amanhã com os engenheiros e arquitetos, é exatamente uma alteração no salário da prefeita, porque o salário da prefeita ele serve como parâmetro, é um limitador para outras categorias, como os médicos, como professores, como diretores, como outras categorias profissionais que hoje têm um corte no seu salário em razão do teto do salário da prefeita municipal. E voltando no assunto da infraestrutura, por que não também iniciar o projeto da avenida paralela à Avenida Castelo Branco, saindo lá do Quinta Ranieri até a Praça do Relógio? Por que não pensar na revitalização dos distritos industriais? Por que não pensar na revitalização da área central? Então, os 95 milhões que a prefeita em breve vai ter dentro do seu caixa, ela tem que colocar na consciência e entender que esse recurso não é dela, esse recurso é do povo. E o povo é que deve decidir o que fazer com o dinheiro. E quem representa o povo são os vereadores. Quem representa o povo é o Conselho do Município de Bauru. Portanto, é a sociedade, prefeita. Não é um ato deliberado de sua autoria, de sua vontade, que vai ser destinado os 95 milhões. Os 95 milhões devem ser discutidos, analisados dentro da Câmara Municipal. Lá sim é o palco de discussões. Lá sim é o palco onde deve ser levado a efeito onde gastar esse dinheiro. E não é um dinheiro que é deliberadamente, que pode ser gasto à sua vontade e à sua necessidade, que é assim entender. Outro assunto que eu gostaria de mencionar aqui é sobre a Endurbe. Eu li no Diário Oficial do dia 2 de abril que foi publicado o balanço patrimonial. Eu não estou acusando ninguém, mas olha o que está no relatório da empresa de auditoria e assessoria. Diz o seguinte: é necessário que o ente controlador, que é a Prefeitura Municipal, aporte capital na empresa. Sabe por quê? Porque o balanço da empresa Endurbe fechou em negativo em 11.169.000. Aí vem o relatório do Conselho Fiscal, que é da própria Endurbe, em que diz o seguinte: esse conselho tem discutido em suas reuniões boa parte do conteúdo do relatório da auditoria, dos resultados negativos mensais e principalmente do aporte de capital citado no item 5, relatório circunstanciado da auditoria, e que esse conselho está elaborando um requerimento endereçado à prefeita para sugerir que se faça um estudo sobre a viabilidade de aporte de capital, evitando o agravamento da situação financeira da entidade. Ou seja, a Endurbe está na UTI e não adianta querer enganar e querer mentir. É necessário, sim, o aporte financeiro. Agora, se o aporte financeiro é necessário, significa que os contratos que são geridos pela própria Endurbe
com outras pastas, ele não está sendo suficiente. Por quê? Porque a despesa é superior à receita. Se a despesa é superior à receita, significa que a empresa vai mal. Então, não adianta empurrar a poeira para debaixo do pano. É necessário trazer às claras o que está acontecendo. Só ler no Diário Oficial de sábado. Lá está a verdadeira situação crítica financeira deficitária da Endurbe. É preciso buscar solução, sim. Não adianta ficar trocando as pessoas de cargo. É necessário gestão. E, para finalizar, a prefeita está apresentando um projeto de lei que dispõe sobre o procedimento para arrecadação dos imóveis urbanos privados abandonados. Doutor Segalo, o senhor que discute com muita frequência esse assunto, esse projeto de lei vai ser aportado na Câmara Municipal para a primeira análise da Comissão de Justiça. E, oportunamente, durante a reunião, as nossas reuniões, eu vou mostrar para o senhor que aquilo que foi apontado nesse projeto de lei, que nada mais é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma lei federal, não vai resolver o problema. Só tem um jeito de resolver o problema dos imóveis abandonados, ao meu ver. Já que a prefeitura hoje é expert em fazer desapropriação, vamos usar a desapropriação, que é o Decreto Federal 3.365. Artigo 5º, prefeita. Consideram-se de utilidade pública a salubridade pública. Sabe o que é salubridade pública? Diz respeito à higiene e saúde pública. Então, se um prédio que está encravado na cidade, abandonado, se eu for por esse projeto de lei que a senhora está apresentando, nós não vamos retomar esse imóvel nunca. Por que não fazer a desapropriação com base, com fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei, que diz exatamente isso? Considera-se de utilidade pública a salubridade pública, considera-se de utilidade pública a exploração ou a conservação ou a consecução de serviços públicos, considera-se utilidade pública a execução de planos de urbanização, o parcelamento de solo com ou sem edificação para a sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética. Veja, prefeita, que esse assunto da desapropriação é extremamente pertinente para imóveis abandonados. O projeto de lei que está sendo aportado na Câmara é conversa para boi dormir. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os vereadores. Eu peço inscrição nas explicações pessoais.